Bom dia, segundão. Tudo bem? Então a gente vai dar aí prosseguimento, né, às nossas videoaulas. E conforme a gente havia combinado, na semana passada a gente abordou a parte de texto aí da última unidade do caderno do segundo ano. Então hoje a gente vai trabalhar o segundo bloco dessa unidade, que é justamente a parte de gramática. Então o que a gente vai estudar hoje, tá, é a última matéria de gramática do segundo ano. Então a gente encerra, talvez na próxima aula a gente consiga encerrar o caderno. Se não for na próxima aula, é na seguinte. A gente consegue fechar o caderno do segundo ano com tudo feito, tudo bem tranquilo, sem correria, né? Tudo dentro do cronograma. Lembrando vocês, né, o que eu já falo com vocês aí desde o início do ano, o caderno do segundo ano do ensino médio de inglês é um caderno pesado, né? Tem bastante matéria aí, algumas matérias que não são tão simples assim. Então a gente conseguiu, felizmente, aí, concluir o caderno, né, sem prejuízo de absolutamente nada, tudo resolvido. E hoje, então, eu vou fazer o seguinte. A última matéria que falta para a gente ver são os pronomes relativos, que não é uma matéria difícil. Porém, ela é uma matéria com bastante informação. Então, para não ficar muito pesado, o que eu faria se a gente estivesse numa sala de aula é o que eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou dividir a matéria em duas partes, tá? Hoje a gente vai ver a parte 1, inclusive vocês não vão mexer na apostila hoje, porque aí na semana que vem eu vou fazer a parte 2, as exceções, né, casos especiais, omissão do pronome relativo, que é uma coisa que não existe em português, tá? Mas é possível em inglês. Tudo isso a gente vai ver na aula seguinte, e aí sim a gente vai resolver os exercícios da apostila e inclusive concluir a apostila, tá? Então por hoje, já cliquem lá no link que vocês têm, e que eu vou inclusive abrir o meu aqui, tá? Que é justamente onde está a explicação, né? Está o corpo da matéria, né? Com exemplos, com a estrutura da matéria e tudo que a gente precisa ver no dia de hoje, tá bom? Então eu também vou abrir o meu link aqui, façam o mesmo aí, para que vocês consigam acompanhar a aula sem nenhum prejuízo. Então vamos lá. Então eu estou abrindo aqui, tá? Módulo The Seeds of Love, né? As sementes do amor, que é o último módulo. Unit 2, Your Children Are Not Your Children. Unidade 2, que é a última unidade do caderno. Seus filhos não são seus filhos. A gente já conversou a respeito disso na aula passada, quando a gente abordou texto, vocabulário, interpretação. Então a gente está entrando agora com a última parte aí da unidade, que é a parte de gramática, pronomes relativos, parte 1. Então hoje a gente vai ver a parte básica da matéria, tá? Quais são os pronomes relativos, né? O que eu preciso saber basicamente a respeito de pronomes relativos? É a aula de hoje. Os casos especiais a gente vê na próxima aula, beleza? Então vamos lá. Os pronomes relativos em inglês são os seguintes. Who tem tradução de que, e ele tem a função de sujeito, né? Ele se aplica ao sujeito da frase, e eu só posso usar o who com pessoa, então ele é pessoal. O whom tem a mesma tradução que, eu também só posso usar com pessoas, por isso que ele é pessoal, só que ele atua na função do objeto, ele se refere ao objeto da frase. Essa é a diferença dos dois, e eu vou passar alguns macetes para vocês aí, sobretudo para aqueles que têm mais dificuldade com tradução de inglês, porque assim facilita, você não vai ter que ficar traduzindo a frase inteira, tá? Vocês vão ver que o macete dessa matéria aí é analisar o que vem antes e o que vem depois da lacuna que a gente vai preencher, tá? Vocês vão ver que vai ficar bem mais simples, tudo bem? O it tem a mesma tradução que, mas ele já difere, ele é impessoal. Ou seja, quando eu estiver falando de coisas, animais, objetos, lugares, tá? Tudo que não for gente, eu uso o it. Aí eu tenho o whose, que difere bastante da tradução. Olha aí as traduções do whose. Cujo, cuja, cujos, cujas. Masculino, feminino, singular e plural. E o whose, ele é bem facinho. Eu só posso usar o whose quando antes e depois dele vierem substantivos. Vocês vão ver também que na hora que eu for explicar, né, a matéria, né, os exercícios, fica bem claro o uso do whose, tá? E aí, gente, eu tenho o quinto e último pronome relativo, são esses 5, que é o that. Qual que é a tradução do that? Que. Então eu coloquei entre parênteses assim, ó. Substitui de maneira informal
os pronomes who, whom e which. Professor, primeira pergunta, por que ele substitui o who, o whom e o which e ele não substitui o whose? Por uma questão simples, a tradução. Qual que é a tradução do that? Que who, whom e which tem a mesma tradução. Que, então por isso que ele pode substituir. Agora, o whose, se a gente olhar, quais as traduções do whose? Cujo, cuja, cujos, cujas. Ele não tem tradução de que, então o that não consegue substituir, tá? Então a primeira dúvida aí está resolvido. Por que é que então eu vou ter que saber se é pessoa, se não é pessoa, para eu poder usar who ou whom, ou então usar which, se eu posso colocar that e eu resolvo o exercício? Então agora é nesse ponto que eu queria chegar. Na prova, na AB, vocês vão ter que usar cada um no seu devido lugar, tá? E eu vou explicar por quê. Por que é que eu não aceito sair colocando that em tudo? Porque o that, gente, eu coloquei, ele é informal, ele empobrece o idioma. Então eu costumo dizer para todos os meus alunos quando eu abordo essa matéria. Prova, documento oficial, você tem que usar cada um no seu lugar. Tá? Por isso que existe, né? O who, o whom, o which, tá? O that é naquela seguinte situação. Você está ouvindo, sei lá, você está conversando com alguém, aí você vai falar que e pintou aquela dúvida, fala that que você não vai errar nunca. Tá? Eles, inclusive, no dia a dia deles, tá? Eles usam muito that, tá? Porque realmente é uma maneira mais descontraída de falar o idioma, digamos assim. Só que ele empobrece, tá? Então, vamos supor, se você vai para lá fazer um intercâmbio, né? Aí você está conversando entre, né, os seus amigos de classe lá, muito provavelmente, sobretudo os mais jovens, eles vão usar muito that. Mas aí você vai fazer uma prova, né? Aí você vai lá, tem que, sei lá, escrever uma redação em inglês, né? Se você ficar colocando that, o professor vai colocar certo, mas ele desconta ponto seu no final. Por quê? Porque ele empobrece o idioma, tá? Ele é uma forma mais descontraída, mais informal, né? Mas não é muito bacana ficar falando só that, tá? Então, por essa razão, por se tratar de uma prova, de um documento oficial, de você mostrar para mim que você entendeu a matéria, é que eu faço questão que você use cada um no seu devido lugar, tá? Eu até posso colocar um exercício, como inclusive eu coloquei aqui para vocês, tá? Perguntando, eu posso substituir esse pronome aqui por that ou não, tá? Aí sim, mas aí vai ser um exercício que eu vou pedir para você fazer isso. É outra coisa, tá? Então agora a gente vai entrar aqui na aplicação. Onde está o pronome? Na letra A tem o who, na letra B tem whom, na letra C tem o which, na letra D tem whose. Vamos imaginar que aqui tivesse a lacuna, que fosse um exercício aberto e a gente tivesse que preencher, tá? Porque aí eu já vou explicar na forma do macete, tá? Com essas dicas, macete é dica, tá? Para poder facilitar o exercício, sobretudo para quem tem dificuldade com tradução, tá? Então, vamos lá. Na letra A, onde tem o who, você está imaginando, tem uma lacuna ali. Então, vamos lá. O que é que eu tenho antes do who? Lissa. Lissa é nome. Nome é substantivo? É. Então, vamos imaginar aí, né, que a gente estivesse fazendo um exercício, você marca embaixo do lissa substantivo. Aí você olha do outro lado do who. O que a gente tem? Lives. Né? Lives é viver, morar, residir. É verbo. Então, se a gente estivesse fazendo um exercício no caderno, eu marcaria embaixo do lives verbo. Então, eu tenho substantivo antes e verbo depois. Desses 4 pronomes relativos, who, whom, which, whose, e aqui já vai a primeira dica, você sempre vai tentar colocar primeiro o whose. Se não couber o whose, você parte para os outros. Para eu usar whose, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter substantivo antes e substantivo depois. Guarda essa informação. O whose é uma ponte entre 2 substantivos. Eu não tenho 2 substantivos aqui. O lissa é substantivo, mas o lives é verbo. Então eu não tenho substantivo e substantivo. Então não cabe o whose. Se não cabe o whose, você parte para os outros 3. Ou é who, ou é whom, ou é which. Só que lissa é pessoa, então o which eu já vou descartar, porque o which é para coisa, animal, objeto, tudo que não for gente. Então sobraram 2. Ou é o who, ou é o whom.
E qual é a diferença dos dois? O who, você só vai ter pessoa vindo antes dele. Quando for o whom, vocês vão ver que vai ter pessoa entrando antes e pessoa entrando depois. Então vamos dar uma analisada aqui. Lissa, eu tenho pessoa entrando antes. Mas lives é um verbo, não é uma outra pessoa ali na frase, tá? Então se eu só tenho pessoa antes, é who. Professor, por que lá no final da frase o senhor colocou entre parênteses o that? Porque se eu quisesse falar aqui nessa frase, olha, nessa frase cabe o who e o that, porque o that também pode substituir o who, ok? Tá? Letra B, eu tenho whom, mas vamos imaginar que no lugar do whom a gente tem a lacuna do exercício que a gente vai preencher. Aí você olha o que está vindo antes. Student, estudante. A palavra estudante é substantivo? É, então a gente marcaria embaixo de student substantivo. Do outro lado eu tenho you, você ou vocês. É pronome pessoal. Então a gente colocaria PP para abreviar, né? Pronome pessoal embaixo do you. Aí sempre o mesmo raciocínio. Qual é o primeiro que eu tenho que tentar aplicar? O whose. Só que para eu usar whose eu tenho que ter substantivo antes e substantivo depois. Student é substantivo. Eu tenho substantivo antes. Só que depois dele eu tenho you, você. É pronome pessoal, eu não tenho substantivo. Então whose, dançou. Só que estudante é pessoa. Para pessoa eu tenho dois. Ou é o who, ou é o whom. Qual é a diferença dos dois? Para eu usar who, eu só vou ter pessoa antes. Para eu usar whom, eu vou ter pessoa antes e pessoa depois. Então vamos ver. Estudante é pessoa vindo antes. Você ou vocês também é pessoa vindo depois. Opa, agora eu tenho gente vindo antes e gente vindo depois. Então vai ter que ser whom. Letra C. Na onde? Ah, professor, volta ali na B. Por que o senhor colocou that? Porque o that pode substituir o whom. Tá? Letra C. Onde está o which aí? Está a lacuna do nosso exercício. Eu olho o que está vindo antes. House, casa, é substantivo? É, então vou marcar embaixo ali do house, substantivo. Do outro lado eu tenho is. Is é tranquilo, é verbo to be, I am, you are, he is. Né? É o verbo ser e estar. Então eu vou marcar verbo embaixo do is. Primeiro que eu tenho que usar sempre quem que é? O whose. Mas não vai caber whose ali na letra C. Eu até tenho substantivo antes, que é o house. Mas eu não tenho substantivo depois. Só que esse ficou mais fácil. House é casa. Casa é lugar. Para tudo que não for gente, eu só tenho um, que é o quê? O which. Esse aí é mais facinho. Aí eu coloquei lá no final o that. Por quê? Porque o that pode substituir o which. Letra D, o último aí. Onde está o whose? Imaginemos que estivesse uma lacuna. Aí eu analiso o que vem antes e o que vem depois. Girl, a palavra garota, menina, é substantivo? É, então você marca lá embaixo. Substantivo. Do outro lado eu tenho father, a palavra pai. Pai, a palavra pai é substantivo? É, então vou marcar substantivo. Opa, eu tenho substantivo antes e eu tenho substantivo depois. Quem é justamente que é o primeiro que eu tenho que tentar colocar na lacuna? O whose. Cabe o whose nessa? Cabe. Por quê? Porque para usar whose eu tenho que ter substantivo antes e substantivo depois. Por que eu não coloquei that lá no finalzinho? Porque o that não substitui o whose. Tudo bem? Aí eu coloquei novamente uma observação aqui. O pronome relativo that é de uso coloquial, mais popular. Embora correto, ele deve ser evitado. Aquilo que eu falei para vocês, sobretudo em provas, trabalhos, artigos técnicos e afins. Tudo bem? Aí eu já estou passando para vocês dois exercícios. Tá? No primeiro exercício, vocês vão fazer exatamente o que a gente fez aí nessa aplicação que eu dei para vocês. Vocês vão analisar a palavra que vem antes e a palavra que vem depois para ver qual é que vai encaixar. Feito isso, terminou o exercício 1? Terminei. Vocês vão para o exercício 2. O que o exercício 2 está perguntando? Com base no exercício anterior, primeiro exercício, indique que vocês vão fazer
quais as alternativas aceitariam o pronome relativo that? Ou seja, né, eu não sei, mas vamos supor que na letra A entrou o it. Aí eu dei para vocês aqui na opção, né? A, B, C, D, no exercício 2. Yes or no. Ou seja, ele aceita ser substituído por that? Sim. Você faz um X, circula o sim. Ah, não, é whose. Whose não aceita o that. Você vai fazer um X, um circular, o no. Tá? É isso que vocês vão fazer. Então, para dar uma quebrada de galho aí, eu vou fazer o exercício da letra A. Tá? Então, vamos lá? Na letra A, eu tenho boys, meninos. A palavra meninos é substantivo? É, então você marca lá, substantivo. Do outro lado, eu tenho o I, nós. O que é nós? Pronome pessoal. Você vai marcar embaixo do I, pronome pessoal. Qual é o primeiro que eu tenho que tentar colocar na lacuna? Whose. Só que para usar whose, eu tenho que ter substantivo antes e substantivo depois. Eu não tenho. Boys, meninos, é substantivo, mas o I, nós, é pronome pessoal, não é substantivo. Então esquece o whose. Meninos é pessoa. Para pessoa eu tenho dois. Who ou whom. Só que aí você vai ter que analisar o quê? Para ser who, só tem gente vindo antes. Para ser whom, eu tenho que ter gente antes e gente depois. Então vamos ver. Boys, meninos, é gente, é pessoa vindo antes? É. We, nós, é gente também vindo depois? É. Então eu tenho pessoa vindo antes e pessoa vindo depois. Então eu vou ter que usar o que na letra A? Whom. Ah, e se você quiser, você já pode até vir aqui por exercício 2 na letra A. Whom aceita ser substituído por that? Aceita. Você vai marcar um X ou circular, o que você quiser, a letra A. Tudo bem? E aí na próxima aula eu vou entrar inclusive com a correção desse exercício antes de entrar na parte 2. Tudo bem, segundão? Então por hoje a gente encerra a nossa aula por aqui. Um ótimo final de semana para vocês, tá? Cuidem-se e até a nossa próxima aula na sexta-feira que vem, tá bom? Onde a gente conclui essa matéria e praticamente conclui o nosso caderno aí do segundo ano, tá bom? Um grande abraço, tudo de bom para vocês aí. Tchau, tchau.